Ok, pessoal, começando então mais uma aula de microeconomia. A aula de hoje sobre mercados, equilíbrio de mercado. Deixa eu só ver aqui o volume, como é que tá. Aumentar o volume. Acho que todo mundo tá me ouvindo aí, né? Ninguém falou nada, mas bora lá então. Então, assim, a gente falou sobre a demanda e sobre a oferta separadamente, definimos o que é uma função demanda, uma função oferta, uma função representativa para cada uma, né? De forma linear, simples, para a gente analisar. A gente vai continuar essa análise na aula de hoje, né? E nas aulas anteriores entendemos os impactos, né, que afetam a oferta e a demanda. Só que agora a gente precisa fazer essa análise de forma conjunta, né, levar em consideração, então, as forças, essas forças que são, na verdade, a gente vai ver antagônicas, né, e que elas levam a um certo equilíbrio, né? Ok? Então, bora lá. Então, o conceito é que ela é o resultado da interação entre essas forças de demanda e oferta, que são determinadas pelo processo de negociação entre produtores, no caso os vendedores, né, e consumidores. Em equilíbrio, o preço satisfaz tanto o consumidor quanto o produtor de tal forma que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Ok. A gente vai ver que essas forças atuando juntas tendem ao equilíbrio naturalmente. Então, o equilíbrio, na verdade, ele não precisa ser pensado de forma estática, assim, né? E sim que é uma tendência, né? Existe uma tendência a um certo equilíbrio. Né? Existe uma força, por um lado, querendo preço mais baixo para consumir uma quantidade maior, e outra querendo ofertar uma quantidade maior, só que querendo um preço mais alto. Ou seja, então vai existir essa, como eu falei para vocês, força antagônica, essas forças antagônicas tendem a chegar a um equilíbrio, a chegar a um meio termo entre os desejos. Né? A gente vê que isso aí vem lá do Adam Smith, nessa questão dos desejos ilimitados, né? E dado os recursos escassos, dado a escassez natural das coisas, então entre quem oferta e quem demanda deve necessariamente chegar a um equilíbrio de negociação, ou seja, isso vai ser o nosso equilíbrio de mercado. Isso acontece a todo tempo, em todo momento, em todo lugar onde há essa relação de trocas, né, entre bens. Né? Ok? Aí o cara pode dizer, não, mas a relação de trocas entre bens é em escampo, né? Mas assim, se tu pensar a moeda como também um bem, né? É um bem universal, porque tu pode trocá-la por qualquer coisa, é também uma relação de troca. Então a utilidade dela é a troca entre os bens, na verdade. Ok? Então bora lá. Temos aqui uma demanda linear, né? E uma oferta linear também. O equilíbrio é simples de identificar, ele é o ponto em que existe, então, essa igualdade entre os termos, ou seja, quando a quantidade ofertada e demandada são iguais, a gente diz que então essa quantidade é a quantidade de equilíbrio. O mesmo nível de oferta e o mesmo nível de demanda estão acontecendo e ele é um ponto único, né? Principalmente quando a gente está falando de funções lineares. E aí tem um preço correspondente a essa quantidade. Então, é um ponto de interação entre oferta e demanda. O preço de equilíbrio é o preço do mercado na qual a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, então ele é único também, em caso de função demanda e oferta lineares. Né? Quantidade de equilíbrio é a quantidade ofertada e demandada do bem ao preço de equilíbrio de mercado que satisfaz os interesses, então, de produtores e consumidores. É como se fosse um acordo comum, então, um preço em qual é absorvida a demanda totalmente pela oferta, exatamente nesse ponto. Então vamos lá, né? Eu imagino que vocês já tenham visto isso, mas cabe aqui a gente rever, né? E depois se aprofundar um pouquinho mais, que é a determinação, né? O cálculo para chegar então ao preço e a quantidade de equilíbrio. É um cálculo simples, né? Onde a gente tem duas funções lineares, né? Uma que representa a demanda
e outra que representa a oferta. É fácil ver, né, a que representa demanda e oferta por coeficiente angular, né? Ou seja, tem um coeficiente angular, a demanda, né, ela é negativamente relacionada, preço e quantidade. Isso a gente vai tomar daqui para toda a vida, né? Claro que existem casos específicos, a gente vai falar em algum ponto em que isso não acontece, né? Vamos falar, inclusive, nessa disciplina, né? Quando que a demanda não tem essa relação inversa, relação negativa, né? Entre preço e quantidade, tem alguns casos. E no caso da oferta também, a gente tem sempre esse valor positivo, né? O coeficiente angular, porque necessariamente a oferta sempre atende a aumento de preço, né? Aumentando o preço, aumenta a quantidade ofertada e vice-versa. Então temos aí, né, duas equações lineares que representam cada uma dessas forças de mercado, digamos assim. E o equilíbrio se dá exatamente pela própria definição de equilíbrio, ou seja, quando elas se cruzam, ou seja, no ponto em que a oferta é igual à demanda. Então a gente só precisa igualar essas duas funções lineares, né, para conseguir isolar uma das variáveis. E a variável que a gente vai isolar é o preço. Então a gente encontra primeiramente o preço de equilíbrio, igualando a oferta com demanda. Aí fica tranquilo, é uma função linear com duas equações lineares e duas variáveis, ou seja, né, a quantidade e o preço, elas têm então solução, né? Então aí é só uma questão de isolar a variável para um lado, constante para o outro e chegar no equilíbrio. Ok? Nesse caso aqui, né, menos 3 vai passar 3p, 50 vai passar menos 50 para o lado da constante. A gente tem 5p igual a 50, é só dividir então 50 por 5. Chegamos facilmente no preço de equilíbrio. Aí depois de encontrar o preço de equilíbrio é tranquilo, pessoal, é só substituir tanto na quantidade ofertada quanto na quantidade demandada, que você necessariamente vai ter a quantidade de equilíbrio. Por que que isso acontece? Bom, por definição, né, no preço de equilíbrio as duas quantidades são iguais, né? Foi isso que a gente definiu, quantidade ofertada igual a quantidade demandada. Então, se você tem alguma dúvida quando fizer esse tipo de cálculo, é só botar o preço em qualquer uma das quantidades. Se der alguma disparidade, você já sabe que está errado, né? Você errou em algum ponto. Tem que dar exatamente a mesma quantidade, tanto se você substituir na oferta, quanto se você substituir na função demanda. Então tá aí a nossa quantidade de equilíbrio do nosso exemplo é 70. Então é relativamente tranquilo, pessoal. Se vocês não fizeram isso lá na Introdução à Economia, eu peço que vocês refaçam. É um cálculo que à primeira vista parece ser um pouco complicado, porque você não está acostumado a ver ele, né? Mas depois que você faz uma, duas, três vezes no máximo, aí você já fica tranquilo, já fica confortável de rever esse cálculo. É um cálculo simples. Se vocês fizeram como exercício já em micro 1, alguém quer falar alguma coisa? Se alguém deve estar com o microfone ligado, né? Então, se vocês fizerem assim, algumas vezes esse cálculo, vocês vão ter ele para o resto da vida, sem problema nenhum. Ele vai deixar de ser algo misterioso para se tornar algo corriqueiro, digamos assim, né? Ok? Então, por isso que é importante, assim, alguém pode estar olhando isso e dizendo, ah, nossa, eu já vi isso lá em Introdução à Economia. Ok, você já viu, com certeza, mas é bom fixar, todo mundo tem que entender, né, esse cálculo simples, porque daqui em diante vocês vão ver eles várias vezes e de forma diferente. Então tá aí, né, os nossos pontos de equilíbrio, né, quantidade e preço, sem mistério nenhum, para esse cálculo aqui. Ok, pessoal, vamos lá para uma representação gráfica, então, desses valores que a gente viu. Aí alguém vai dizer também, pô, mas esses valores a gente não chegou neles? Ainda não. Mas é importante, pessoal, esses valores que se dá nos interceptos, ou seja, nos cantos, assim, do gráfico. E eu vou discutir eles com vocês porque ele nos traz muita informação. É claro que aqueles valores de equilíbrio são importantes, vocês já chegaram nele, coisa e tal, e eles nos dão a informação das forças de mercado. Mas vamos supor os extremos, isso é muito legal, isso faz com que você consiga interpretar ao longo do tempo melhor os gráficos de economia. Por exemplo, aqui a gente tem uma função demanda, é aquela nossa função demanda representativa por aquela equação linear. E vamos supor que uma das variáveis é zero. Primeiro,
vamos supor que o preço é zero. Ou seja, se o preço é zero, pessoal, o que está acontecendo aqui? A gente está né, considerando que esse bem ele é de graça, ele simplesmente não custa nada, o preço dele é zero. Bom, se o preço dele é zero, qual vai ser então a quantidade demandada? Segundo aquela função linear, as pessoas vão demandar 100 unidades desse bem. É só você pegar e botar o preço igual a zero na equação que vai sobrar 100 unidades. Aí o que significa isso? Bom, se for de graça, se estiver livre esse bem assim, em termos de preço, aí as pessoas vão demandar no máximo 100 dessa unidade. Você pode pensar isso assim em vários exemplos. Assim. Eu acho que um da água gratuita, no caso, seria interessante assim. Se você chega e pede um copo d'água, digamos 3 pessoas chegam e peçam um copo d'água para uma pessoa e essa pessoa oferece a água gratuitamente, cada pessoa tomando 2 copos. Então você pode ver que a quantidade máxima nesse caso de um bem até gratuito seria de 6 unidades, assim, cada pessoa tomando 2 copos e ficando satisfeita e indo embora depois. Então, na verdade, existe um limite assim do consumo e a gente vai falar sobre isso ainda nesse curso, né, que é a questão de existir então uma região ou um ponto, né, de saciedade entre os bens, assim, você está saciável, aí você não quer mais consumir. Vamos supor que nesse caso seja aqui só por simplicidade, né? Então, caso seja gratuito esse bem, a nossa suposição é que as pessoas vão demandar até 100 unidades dele. Essa é a ideia que está aqui. Então, é só pensar lá na origem, né, o preço, que é aquele eixo ali vertical. Ele estando então na origem, você acaba consumindo a quantidade, que é o eixo horizontal, a quantidade de 100 unidades. Tá? E o contrário é verdadeiro, pessoal. Se caso a quantidade é zero, aí a gente tem que... Não, ou melhor, aqui tem que se interpretar um pouco diferente. É claro que a quantidade é zero, mas o que levaria a quantidade a ser zero? Né? Bom, o preço. O preço é óbvio, né? Então, se o preço for 33,33, aí ninguém vai consumir esse bem, ninguém está disposto a pagar esse valor e a quantidade é zero. E, na verdade, né, qualquer valor acima desse, é claro, né? Porque a gente supõe aqui em economia que não exista quantidade negativa, ninguém consome menos alguma coisa. Eu quero menos 2 copos d'água, vou retirar agora esse copo d'água para fora. Não, né? Então, na verdade, a gente considera sempre as quantidades positiva ou zero, né? Então é igual ou maior que zero. Então, se um preço for maior ou igual a 33,33, ninguém consome, ninguém está disposto a pagar esse valor. Vamos supor que o preço fosse 10, como a gente viu, né? O preço 10 tranquilo, você coloca ali na equação, vai ser 3 vezes 10 dá 30, né? 100 menos 30 dá 70, então eu consumo 70 unidades, tá ok. Se o preço for 20, é a mesma coisa. 3 vezes 20 dá 60, 100 menos 60 dá 40. Então, eu ainda consumo 40 unidades. E até 30, inclusive. Né? 3 vezes 30 dá 90, que 100 menos 90 dá 10. Ainda tem um consumo positivo, tá ok. Poucas pessoas vão consumir à medida que o preço aumenta, tá ok. A demanda é assim mesmo, né? Só que tem um limite que a gente já sabe agora, pelo cálculo, né? Que é 33,33, que é 1/3 de 100, né? Então, 3 vezes 1/3 vai dar 100, 100 menos 100 dá 0. Mas qualquer outro valor acima desse, né, do preço, esse vai ser 0, porque mesmo que apareça num cálculo lá uma quantidade negativa, que você calcule e dê uma quantidade, sei lá, menos alguma coisa, se eu botar preço igual a 40, vai dar 120, 100 menos 120 dá uma quantidade de menos 20. Então, vocês já sabem que não existe uma quantidade de menos 20. Então, a gente atribui a essa quantidade igual a zero também. Então, quando fizerem um cálculo, já sabem disso. Sendo quantidade negativa, ela não existe. Então, ela deve ser uma solução de Cantor. E a quantidade, na verdade, é igual a zero. Claro, tudo isso a gente vai ver, assim, esses termos, caso vocês não tenham visto em matemática, a questão de solução de Cantor, acredito que sim, mas se não tiverem visto, a gente vai ver aqui, tudo que vocês não tiverem visto, a gente vai ver aqui, mas eu acredito que já, pelo menos, mesmo que seja en passant, assim, né, a solução de Cantor a gente vai ver em alguns episódios.
Mas a ideia aqui é essa. Então, esses são os limites, né, da demanda em relação a preço e em relação à quantidade, ok? Todas vão estar, então, nesse primeiro quadrante, né? Não tem muito o que se preocupar. E agora, então, vamos falar um pouquinho mais sobre a oferta, né? Tudo aquilo que você queria saber sobre a oferta, mas tinha medo de perguntar, né? Então, assim, a oferta é positivamente crescente, porque quanto maior o preço, maior é a disposição aí, do outro lado, né, dos produtores em ofertar uma quantidade maior, porque, claro, aí vai ser maior a sua receita, maior o seu ganho. Também vamos trabalhar na parte lá da teoria da firma todos esses pontos, mas aqui, basicamente, é isso, né? Então, quanto maior o preço, maior a quantidade. Aí a gente pode olhar que na origem, nesse caso, essa origem parte de um lugar até meio diferente, né? Que é no próprio eixo horizontal, né? Junto com a quantidade ali igual a 100. Mas assim, por que que isso acontece, né? Bom, nesse caso é um caso específico, pessoal, porque se a gente colocar preço igual a zero, mesmo assim existe uma quantidade positiva desse bem que é igual a 50. Então aqui é um caso específico que esse bem talvez ainda se encontre de alguma forma disponível na natureza e você, mesmo que o preço venha a zero, você consiga encontrar uma oferta, talvez a própria água de novo, né? Mesmo que você não pague a conta da água, se você for até o rio, você vai lá e pega uma água. Ainda que, claro, é arriscado fazer isso, não façam isso, inclusive, né? Mas dá para tentar tratar ela, dá para tentar fazer com que ela seja consumível. E, de certa forma, você encontra na natureza, ou seja, mesmo que você não pague por ela, o preço seja zero. Então, esse é o caso quando a oferta ela inicia, né, no eixo horizontal. Normalmente, assim, vocês vão ver ela no eixo vertical, assim, imagina ela ali no eixo do preço, batendo, sei lá, num valor igual a 20, por exemplo, e subindo. Aí já diz o seguinte, que o custo mínimo de produzir ela é R$ 20, por exemplo, cada unidade. Então, abaixo disso não vai existir a oferta desse bem. Vocês podem imaginar que a boa parte dos bens são assim, né? Existe algum custo de produção, coisa e tal. Então, para obter o bem, você vai ter pelo menos que ter um preço mínimo que bata num valor positivo, assim. Nesse caso aqui, não. Aqui o preço é zero e mesmo assim existe oferta. A ideia é que quando ela começa no eixo vertical é que não, ela tem que ter um preço mínimo para que possa existir uma oferta, senão a quantidade dela vai ser zero. Bacana, mais ou menos bacana. A gente vai ter outras oportunidades de falar sobre essa questão do eixo onde começa, mas a priori é isso. Se você está vendo ela começar no eixo horizontal, é porque no mínimo, olha, existe alguma oferta gratuita que mesmo que o preço seja zero, vai existir essa oferta na natureza. Imagina que você vai numa floresta, encontra um fruto e você pode colher ele, então existe uma oferta dada, mesmo que o preço seja zero. Beleza? Mais ou menos beleza? Então vamos lá. Então tá, pessoal, independente de qualquer coisa, é o equilíbrio que a gente está tratando, né? A gente já viu como calcular ele. E nesse caso dessas equações lineares que a gente viu representativas, esses são os valores que a gente encontrou, né? Quantidade de equilíbrio igual a 10, preço de equilíbrio igual a 10 e quantidade de equilíbrio igual a 70. O conceito de equilíbrio a gente já viu, né? Mas também existe um conceito de desequilíbrio, obviamente aquilo que não está em equilíbrio. O desequilíbrio de mercado ocorre quando o preço praticado no mercado é diferente do preço de equilíbrio. Se por algum motivo o preço for estabelecido fora do equilíbrio, a gente vai ver que um desequilíbrio sim vai, e isso não é só porque não é no equilíbrio, mas tem os efeitos, né, de não estar em equilíbrio, a gente vai ver quais são. Basicamente é excesso e escassez. E a escassez, né, pode se dar tanto para o lado da oferta quanto para a demanda. E assim como exatamente de forma contrária, o excesso também vai ocorrer ou pelo lado da oferta ou pelo lado da demanda. Como é que acontece isso, né? Vamos fazer uma suposição aqui, né, que dado esse equilíbrio, nós temos um preço P' que está abaixo desse equilíbrio. Olha, o que vai acontecer é o seguinte, né? A um preço menor, nós temos uma quantidade ofertada menor. Como eu falei para vocês, o produtor, ele
atende ao preço, ou seja, quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Por quê? Porque alguns produtores nem vão conseguir ficar nesse mercado, porque é um preço menor, talvez eles não consigam pagar os próprios custos, e outros vão se sentir desestimulados a produzir, né? Até porque se produzir mais significa custos crescentes e isso vai ter que ter um preço maior para te poder atender essa oferta. Então o preço menor acaba reduzindo a quantidade ofertada no mercado. Por outro lado, pessoal, a gente tem pela demanda um aumento. Por quê? Porque obviamente um preço menor significa que o produto está mais barato, tem mais pessoas indo no mercado e agora podendo comprar uma quantidade maior daquele bem, ou até mesmo quem não comprava antes passa a comprar agora, dado que o preço está menor. Então pode ver que a gente tem dois pontos aí em conflito, né? Que é o ponto A e o ponto B, que o ponto A é o quanto está sendo ofertado no mercado, enquanto o ponto B é as pessoas que estão procurando o produto no mercado. Então aí é o caso em que as forças de mercado, se nada estivesse segurando esse preço nesse equilíbrio, elas tenderiam ao equilíbrio. B, porque obviamente muitas pessoas disputando esse produto, o produtor então teria margem para poder aumentar o preço. E aumentando o preço, aí a demanda vai caindo e essa sequência de eventos vai ocorrer até ao ponto em que o equilíbrio se estabelecesse, e aí ele era aí sim um equilíbrio estável, né, sem precisar sair desse ponto, não precisar ter uma negociação fora desse ponto. Ok, só que essa diferença entre as quantidades que ocorrem quando o preço é peninha, e aí a gente pode chamar de excesso ou escassez, dependendo do ângulo, né? Ou seja, no caso da demanda seria um excesso e no caso da oferta seria uma escassez. Tá, ok? Já tirei o gráfico de lá, mas essa é a ideia. E da mesma forma, se o preço pelinha estiver acima do preço de equilíbrio, a gente vai ter também essa divergência. O ponto A agora se torna um ponto da demanda, é um preço maior, então é mais caro o produto, menos pessoas estão dispostas a comprar esse bem a esse preço, e por outro lado, isso estimula também a oferta a um preço maior, mais pessoas estão dispostas a ofertar esse bem. Essa diferença também vai gerar excesso de demanda, de oferta nesse caso, e escassez de demanda nesse caso. E isso tende também ao equilíbrio. Se o preço fosse deixado livre, aí os produtores não iam conseguir vender o estoque, né, que teriam que fazer promoção, e vocês veem isso por aí, né, a promoção acontecer, por exemplo, inverno e verão, não é o caso de Boa Vista, que é verão e verão, né, mas em lugares em que o clima tem uma variação, é normal você fazer estoque de roupas assim que não são vendidas em determinado estação, você fazer promoção, né? É bom esperar o final da estação para comprar as roupas, não da estação que está entrando, né? Mas da estação que você está saindo, que fica mais barato. Exatamente porque o estoque não foi vendido totalmente. Então acontecem essas promoções e aí mais pessoas começam a comprar, né? E aí volta ao equilíbrio. Então isso, como eu falei para vocês, acontece o tempo todo. Desde um cafezinho a roupas, a qualquer outros bens que são negociados no mercado. Legal? Bacana? Então, como eu falei para vocês, são esses os excessos. Se caso esses pelinhos, tanto para baixo ou para cima, eles ficarem fixos, ou vou deixar eles fixos, então o mercado vai se tornar um mercado em desequilíbrio. Aí pode faltar o produto no mercado, porque tem muitas pessoas querendo consumir, nesse caso aqui, né? Ou melhor, no caso contrário, né, quando o preço era muito baixo, e aí pode ocorrer a escassez, a falta do produto no mercado. E nesse outro caso aqui que a gente está vendo agora é o excesso, né? Então pode ter que empresas fiquem no prejuízo com excesso de produtos no mercado, se caso elas não puderem reduzir, né? E os consumidores não estão dispostos a pagar esse preço. Ok? Bacana. Então vamos estudar essas mudanças de preço no equilíbrio agora, né? Nas últimas aulas a gente viu como é que dava em relação à oferta e depois como é que se dava em relação à demanda. Agora a gente precisa de ver essas mudanças de forma conjunta. Então a gente tem que levar em consideração a tendência ao equilíbrio.
Então, no mercado competitivo, ou seja, onde existem muitos compradores e vendedores, o preço de desequilíbrio é a situação instável. O que é isso? Instável é porque, como eu falei para vocês, é difícil de manter um preço que não esteja no equilíbrio de mercado. As forças de mercado vão interagir, vão tender aquele equilíbrio. Então, se naturalmente está faltando um produto no mercado, a tendência é o preço subir, né, e se estabilizar e voltar a ter aquele produto então no mercado. Se caso existir excesso, né, do produto no mercado, as empresas estiverem com muito estoque, a tendência é o preço cair também, a sugar aquele excesso, coisa e tal. Então, o mercado deixado livre tende ao equilíbrio, mas se por um acaso há forças ali que impeçam, né, esse equilíbrio de ocorrer, se o preço estiver em desequilíbrio, é uma situação instável e é difícil de controlá-la. Né? A tendência é que o equilíbrio se estabeleça. Quando há uma mudança na demanda ou na oferta, o mecanismo de preço vai operar no sentido de mover o preço e a quantidade para um novo ponto de equilíbrio. Então vamos ver como é que é isso. Vamos supor um aumento da demanda, pessoal. Olha, e aí a gente vai fazer um exercício assim, de entender também novamente a demanda. O que aumentaria a demanda? São todos aqueles fatores que eu citei para vocês nos vídeos anteriores, né? De que a demanda é influenciada pelos gostos do produtor, pelos bens substitutos e complementares também, né? É influenciada pela renda do indivíduo, pela expectativa que ele tem sobre a economia. Então, se a expectativa é boa, ele pode aumentar a sua demanda hoje. Se a expectativa é ruim, a perspectiva em relação ao futuro, né? Ele mesmo assim tomar uma ação hoje, se for ruim, ele pode reduzir a demanda para tentar já vir a espera, né, de uma queda na economia. Então, tem esses fatores que vão estar influenciando a demanda. Bom, se é um aumento, né, aí a gente tem um deslocamento positivo para a direita da demanda. E esse aumento pode ser por esses fatores. Aumentou a renda do indivíduo, ele tem uma expectativa boa para a economia, o gosto dele para esse produto pode ter aumentado, né? Digamos assim, no verão, né? Novamente essa ideia, né, de verão. Assim. O sorvete, coisas geladas são mais consumidas. Por quê? Né? Porque você quer se refrescar, né? E coisa e tal. E aí, então, aumenta a demanda, o gosto por esse tipo de bem. E no inverno, o contrário, né? Você quer consumir coisas que são quentes, assim. Aí aumenta o gosto por esse produto. Né? Tem gostos que dependem da estação e são mudados. Então, chegou a estação nova, aumentou a demanda, por exemplo, por esse tipo de bem adequado à estação. Aí, qual vai ser o dado que a oferta não se alterou? Vamos considerar primeiramente isso. Os efeitos vão ser aumento de preço e aumento da quantidade demandada, que vai levar a um novo equilíbrio, né, ali, uma quantidade maior. Então temos um preço maior, uma quantidade maior, ou seja, é muito bom. Então, aí por isso que aumenta, de certa forma, a oferta desses bens, obviamente, tem um preço maior, né, aumentando uma quantidade com um equilíbrio lá em cima em E1. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quem vende sorvete vai aparecer e coisa e tal, para atender essa demanda, e aí a gente volta para o equilíbrio ali. Ok? No caso do verão, né? Então, um deslocamento da demanda levaria a isso, aumento de preço, aumento da quantidade de equilíbrio. Legal? E o contrário é verdadeiro. Digamos assim que apareceu no Fantástico que o ovo faz mal à saúde. As pessoas vão pensar, não, eu não vou comer mais ovo. Ou reduzir a quantidade de ovos, aquela coisa toda. Então a gente tem uma retração da demanda, os custos do consumidor se alterarem. Uma retração da demanda, dado que a oferta, a estrutura de oferta não mudou, mas ela vai sim responder a preço, então vai ter uma quantidade menor, né, levando a um novo equilíbrio aqui, né? Ok? Então a gente tem um preço menor e uma quantidade menor quando tem uma retração da demanda. Uma retração é uma queda dela para a esquerda, né? Levando a um novo equilíbrio. Tranquilo, pessoal? Até aí, tranquilo. Vamos ver agora pelo lado da oferta. Se caso, aí a oferta são outros fatores, né? Basicamente, pessoal, na oferta são os custos com a produção, né? E tudo aquilo que afeta os custos, né? O aumento de produtividade com uma nova tecnologia, ou
redução de impostos, isso tudo pode aumentar a oferta, porque são custos, né? Então, quanto menores os custos, maior a capacidade de produzir, até mesmo queda do preço dos insumos, né, que você utiliza na sua produção, né? Queda do salário, queda dos bens que você utiliza, da eletricidade, ou seja, do custo de forma geral, pode levar a um aumento de oferta. Então, esse deslocamento inicial é um deslocamento para a direita, porque é um aumento da oferta. Com a demanda, vamos supor que a estrutura dela não se alterou, a renda do indivíduo continua a mesma, os gostos continuam o mesmo, nada alterou a demanda. Então, a gente só tem um deslocamento da oferta. Bom, com uma oferta maior, o preço vai cair, é claro, né? E aí, com uma oferta maior, por definição, uma quantidade maior, então a gente tem um preço menor e uma quantidade maior de equilíbrio. E aí um novo equilíbrio estável, né? É o melhor dos mundos. O aumento da oferta é o melhor dos mundos, assim, porque tem queda de preço, aumento da quantidade. Então, a priori, na economia, pessoal, essa é a melhor situação. Normalmente vinculada, como eu falei para vocês, a novas tecnologias que podem aumentar a produtividade. Lá em teoria da produção a gente vai ver isso, né? E o que reduz custos, teoria de custos a gente vai ver isso, estão vinculados. E isso tudo também pode acontecer por redução de impostos, também pode acontecer com a queda do preço de um insumo. Então, tudo isso pode ser resultado desses fatores que levam, então, ao aumento da oferta. E todos esses fatores a gente vai analisar, não se preocupa. Aqui a gente só está vendo o deslocamento da oferta e entendendo que, se isso acontecer, então a gente tem uma queda do preço do produto de P0 para P1 e um aumento da quantidade de equilíbrio de Q0 para Q1. Então, esse novo equilíbrio leva a esses efeitos aí. Bacana? Mais ou menos bacana. Bora lá. E o contrário é verdadeiro, né? O contrário é verdadeiro. Ou seja, tudo que a gente falou, a gente pode falar ao contrário, que se caso tenha um impacto negativo sobre a oferta, ou seja, uma retração dela, ela se desloca para cima, né? E para a esquerda, assim, digamos assim. E o que pode levar a isso, né? Bom, aí todos aqueles fatores que a gente falou ao contrário. Menos um, né? Como é que uma tecnologia ela vai evoluir para baixo? Não tem como. Mas normalmente se diz que essa é uma questão em aberto, assim, está muito cedo para a gente levantar tantas questões, mas que a tecnologia é uma coisa que sempre vai ter uma variação no sentido positivo e não negativo. Né? Mesmo que a gente pense assim, mas pode ser que ocorra uma defasagem tecnológica, por exemplo. Algum método produtivo se tornou defasado, né? Não usamos mais máquinas de datilografia, mas usamos computadores, então a gente está usando um método que é positivo em cima de um que já não é tanto, assim, em termos de produtividade. Então, se a gente está substituindo um método pelo outro, a gente sempre está substituindo positivamente, está defasado em relação a um novo método que entrou. Então, sempre a oferta atenderia de forma positiva e não negativa. É claro que, assim, se a gente colocar mais fatores nessa análise, dizer assim, não, ó, o computador está sendo usado lá nos anos 80 já, sei lá, na Europa e nos Estados Unidos, mas nós temos uma economia fechada no Brasil e resolvemos que a máquina datilográfica é uma coisa boa e ficamos com elas até os anos 90, que foi o que mais ou menos aconteceu. E aí, claro, aí a gente pode dizer, não, sim, houve um aumento da tecnologia e a gente ficou defasado em relação a ela, porque a gente não está conseguindo utilizá-la. Aí sim, a gente teria uma retração da nossa oferta, porque frente à oferta do que vem de fora é muito melhor, né? O que seria, né? Os produtos que dependem da utilização dessas máquinas, digamos assim. Então, pessoal, casos muito específicos talvez a gente poderia considerar. Mas na maioria dos casos são os outros fatores, ou seja, aumentou o preço dos fatores, então isso aumenta custos, aí retrai a oferta, aumentou salários, aumentou o preço dos fatores, já falei, né, o custo do capital, caiu a produtividade por algum problema, né, digamos, a safra sofreu uma geada, que é aquele frio extremo, né, uma queda muito grande de chuvas, uma precipitação em excesso, isso pode acontecer gerando uma queda da produção agrícola, então isso tem uma retração da oferta, efeitos climáticos, né? Ou seja, tudo isso está afetando, né, de certa forma, os custos de produção, né, estão sendo elevados em relação àquilo que tu gastou, em relação àquilo que tu obtém
com a produção. Então tudo isso aí é uma retração da oferta, tem menos produto no mercado. Então, dito isso, essa retração de oferta vai ter um efeito. A demanda não alterou nada, vamos considerar a demanda constante, mas a retração de oferta vai aumentar o preço, né? Vai ter menos produtos no mercado, então o preço de equilíbrio tende a aumentar. E, obviamente, pela natureza de uma queda de produto no mercado, você tem uma quantidade menor de equilíbrio. Então, tem esse novo equilíbrio, né? Com preço maior e quantidade menor. Se o aumento da oferta é o melhor dos mundos, a queda é necessariamente o pior, né? Os efeitos são os piores. É um produto mais caro e uma quantidade menor no mercado. Bacana? Ok, pessoal, isso aí são os deslocamentos, então, ou da demanda ou da oferta, mantendo um ou outro estático, né, para a gente ter uma ideia do que se dá em relação aos efeitos do mercado. Nesse caso, por exemplo, se dá com aumento de preço e queda da quantidade. Em cada caso, a gente tem um efeito. Mas a gente vai começar a avaliar também, e aí sim, né, os efeitos conjuntos, né? E aí que o negócio fica um pouquinho mais complexo, porque são duas estruturas de mercado que estão andando, às vezes de forma conjunta, mas às vezes também de forma contraditória. E aí tem que analisar quais são os efeitos possíveis desse caso. E aí, pessoal, existem muitas possibilidades, a gente vai ter uma ideia mais ou menos de em que sentido andam essas possibilidades. Porque o efeito final, nesse caso aqui, vai depender muito da magnitude de qual estrutura foi maior, ou se da oferta, ou se da demanda, né? Dependendo da magnitude do efeito, aí sim a gente tem uma melhor definição do efeito final sobre preço e quantidade. Assim. Vamos lá para a gente entender melhor o que eu estou falando. Então, quando ambas as curvas se deslocam, e aqui a gente vai ter um exemplo de um aumento da demanda mais um aumento da oferta. Ambas vão aumentar. Bom, a gente já sabe o efeito de cada uma em separado. No caso da demanda, tanto preço e quantidade vão aumentar, mas no caso da oferta, que aqui lembra o melhor dos mundos, tanto o preço vai cair quanto a quantidade vai aumentar. Então veja bem, em relação à quantidade, pessoal, ambas vão na mesma direção. O aumento da demanda quanto ao aumento de oferta vai levar a um aumento da quantidade. Então, bom, não tem dúvida sobre isso. Então, a quantidade com certeza vai aumentar. As duas forças vão nessa direção. Só que, em relação a preço, o aumento da demanda aumenta o preço, mas o aumento da oferta, lembra, né? Porque aumento da oferta significa maior disponibilidade de bens, redução de custo, aquela coisa toda, reduz o preço. Então, você tem forças antagônicas, assim, em termos de para onde vai o preço. Bom, mas por outro lado, como eu falei para vocês, isso depende da magnitude. Aquele que tiver maior magnitude na mudança da sua estrutura é o que vai definir no final o efeito final dessa variável. Então, aqui nesse caso, dá para ver que, obviamente, a expansão da oferta foi muito maior que a expansão da demanda. Então, por isso que no final a gente tem sim um significativo aumento da quantidade, porque ambos vão nessa direção. E uma queda de preço, o que demonstra, né, de certa forma, que a magnitude da oferta então foi maior. Bom, pensando assim, dá para vocês imaginar mais ou menos que se ambos fossem na mesma magnitude, né, tivesse o mesmo grau de variação tanto para a demanda quanto para a oferta, o preço se manteria constante, porque um compensaria o outro, né? Não foi o caso aqui. Aqui dá para ver que o efeito da oferta foi maior. Se um dia vocês fossem dar uma entrevista assim, ó, você sabe os efeitos que está acontecendo na economia desse mercado em específico, e aí tem esses efeitos, né? Você já saberia explicar, olha, a quantidade, né, foi muito grande, ofertada e demandada nesse caso, assim, tivemos excesso de produção, e mesmo com o aumento da demanda, porque teve um aumento de renda esse ano, por algum motivo, mesmo assim, teve uma queda de preço desse produto. Daí, você já sabe, bom, porque teve uma super safra, né, que inclusive, ela, mesmo com esse aumento da demanda repentino, superou essa safra, né, essa quantidade. Então, a gente tem, no final das contas, uma grande oferta desse meio que levou à queda do seu preço também. Ok? Então, você sabe o porquê, né, digamos assim, desse efeito final, que no caso é a queda do preço do produto, mesmo sabendo que, olha, mas a renda aumentou muito o consumo aumentou muito esse ano, por que então
teve aumento de preço desse bem bom, porque a oferta teve uma grande safra ou uma grande produção esse ano por algum motivo, e isso no final das contas balanceou com que o preço fosse cair. Legal? Desse bem específico, por exemplo. Quando a gente fala de microeconomia, a gente está falando de um bem específico. É claro que lá em macroeconomia vocês podem estar falando da inflação ou da produção como um processo agregado, mas aqui para nós o que importa é o processo individual dos produtos. Continuando aqui então. Então, assim, o efeito final, né, vai ser uma diminuição do preço de equilíbrio e aumento da quantidade de equilíbrio, que está ali em E1, né. Aí o contrário é verdadeiro, né? Aumento da demanda e diminuição da oferta. Bom, aumento da demanda, tudo positivo para preço e quantidade, redução da oferta é negativo para quantidade, mas positivo para preço. Então o preço vai aumentar de qualquer forma, porque ambos vão nesse sentido. Mas e a quantidade? Bom, aqui a gente vê que a magnitude da variação da demanda é maior. Então, por conta disso, o efeito vai ser positivo também para a quantidade, né? Quantidade, ou seja, o preço, ambos vão nessa direção, o preço vai aumentar, mas a quantidade, por mais que a retração da oferta retraia a quantidade, a expansão da demanda teve uma magnitude maior, levando então também um aumento da quantidade no equilíbrio E1 ali, como vocês estão vendo. Então vem também essa ideia da magnitude. Nesse caso, a gente tem então um aumento do preço e um aumento da quantidade de equilíbrio. Vamos continuar. Então, uma diminuição da demanda e um aumento da oferta. Nesse caso, pessoal, uma retração da demanda vai levar a queda do preço e queda da quantidade. E aumento da oferta vai levar a queda do preço e aumento da quantidade. Então, a gente, na questão da quantidade, já tem uma divergência, mas, como a gente está vendo pelo gráfico, né, a magnitude da demanda for maior, então a retração da quantidade vai ser o efeito final. Então, a gente tem uma queda do preço e uma queda da quantidade no equilíbrio E1, no equilíbrio se estabelece. Vejam aqui que se caso a magnitude da oferta fosse maior, a gente teria então um aumento da quantidade em relação ao equilíbrio, mas não aconteceu isso aí, porque a magnitude da queda da demanda foi maior. Legal? Bacana? Bom, por fim, vamos falar sobre uma retração de ambos, né? Tanto da demanda quanto da oferta. Nesse caso, a queda da demanda tem uma magnitude menor, a queda da demanda leva a queda de preço e queda da quantidade, contudo, a retração da oferta leva a queda da quantidade, mas aumento de preço. Como ela tem uma magnitude maior, é esse o efeito que a gente vai ter, aumento de preço e queda da quantidade, no equilíbrio E1. Esse é o pior que podia acontecer, né? Isso é uma economia em crise, né? Caindo demanda, caindo oferta, aí vai ter aumento de preço, inflação com depressão. Né? Então tá aí o efeito final, aumento de preço e diminuição na quantidade de equilíbrio. Então um novo equilíbrio se estabelece. Então vamos para o exercício, pessoal, bacana, mais ou menos bacana. Um exercício para ver se tudo isso que a gente viu tá legal para vocês, vocês conseguem desenvolver aí, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, dadas as equações de demanda e de oferta no mercado de tilápia, né, no mercado do peixe, temos aí essa estrutura de demanda, que é igual a 10 menos 3P mais 2R. Eu vou falar sobre isso. E QS, né, quantidade ofertada, que é menos 5, né, o coeficiente constante, mais 5P menos 0,5T. Tá. Determine o ponto de equilíbrio para o mercado de tilápia quando a gente tem uma renda inicial. Então é o seguinte, R é a renda e T é a tributação, ou seja, a taxa de imposto, tá? No primeiro caso, a gente tem uma renda inicial dos indivíduos de 100. Vocês podem ver que isso vai afetar positivamente, né, a quantidade demandada. E T igual a 50, taxa de imposto igual a 50. E o imposto afeta, né, a oferta negativamente. Você tem que calcular isso ali.
essa é uma situação inicial, vai levar a um determinado equilíbrio, vocês vão calcular esse equilíbrio, chegar lá no preço e quantidade de equilíbrio. Aí depois tem uma situação final, uma segunda situação, em que temos um aumento da renda para 150 e uma queda do imposto que cai para 10. Né? Tem um igual. Vocês coloquem nas equações, calculem o equilíbrio. E aí vão chegar a um novo equilíbrio. A ideia é essa, né? E depois fazer um gráfico. Aí, pessoal, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. De certa forma, é um cálculo que continua sendo um cálculo simples, que nem a equilíbrio de oferta e demanda, só tem mais esse porém, né? Botar mais essas variáveis que você só substitui o valor ali e rapidamente chega novamente ao equilíbrio. Então, deixa eu ver. Acho que 10 minutos é suficiente para vocês fazerem isso aí, tentarem fazer. Tem que tentar fazer, né? Você nunca vai conseguir se não tentar, né? Se tentar, talvez você até não consiga, mas pelo menos tentou, né? Agora, se não tentar, aí é certo que você não consegue. E aí, na hora de aprender, é mais fácil de entender o que te limitou, né? Para você conseguir das próximas vezes. Né? Então, aqui, pessoal, assim, quem está assistindo isso no vídeo, vai pausar e vai fazer e vai voltar, né? E quem está assistindo isso aqui ao vivo, eu vou dar, então, uns 10 minutos para vocês tentarem desenvolverem esse cálculo aí, beleza? Vou pausar aqui então o vídeo. Beleza, então vamos para a solução, né? Então tá aqui, né? Na verdade, esse ponto inicial é tranquilo, é só você substituir ali a renda na demanda. Aí você vai chegar numa demanda, né, que é igual a 210 menos 3P, que a única coisa que vai mudar é o coeficiente angular, né, que você vai somar 200 que vem da variável renda. E pro lado da oferta também, né, só você botar 50 ali no lugar do T, você vai ter então uma quantidade ofertada igual a menos 30 mais 5P. E aí você faz o equilíbrio novamente, iguala lá, isola o preço, constante de um lado, e aí você vai chegar aqui, o preço então de equilíbrio é igual a 30, substitui em qualquer parte da oferta ou da demanda ali, e você vai ter uma quantidade de equilíbrio igual a 120. Então esse é o equilíbrio inicial, dado esse nível de renda, essa taxa de imposto, essa estrutura, né? Vai nos dar esse equilíbrio inicial. Então preço igual a 30, quantidade de equilíbrio igual a 120, a gente pode botar zero ali em VTE, porque é o nosso preço de equilíbrio inicial, digamos assim, né? Quantidade de equilíbrio inicial. Espero que vocês tenham chegado aí, né? Se não chegaram, refaçam. E da mesma forma, né? Sim. E agora a gente vai ter uma outra questão, né? Que eu coloquei aqui é o seguinte: qual é o maior impacto, pessoal? Pelo lado da demanda ou da oferta? Vocês podem responder isso analisando preço e quantidade, né? O preço ele aumentou ou ele diminuiu em relação ao equilíbrio, e a quantidade aumentou ou diminuiu, né? Porque aí teria que ver também sem essas variáveis, né? Teria que fazer o equilíbrio sem essas variáveis. Mas vamos considerar só de um ponto de vista inicial para um ponto de vista final, né? Então a gente tem que calcular em relação com essas variáveis, mas levando em consideração que vai ter um aumento de renda e uma queda de imposto. O aumento de renda a gente já pode até, vamos analisar pelo que acontece pelo lado da demanda. Se aumentar a renda, com certeza vai aumentar, vai deslocar, no caso aí, na estrutura da demanda positivamente. E no caso da oferta, como tem uma redução de imposto, né, de 50 para 10, aí isso vai deslocar positivamente a oferta também, lembram disso, né? Redução de custo e tudo mais. Então tem efeito positivo pelo lado da demanda e tem um efeito positivo pelo lado da oferta. Ambos demanda e oferta deslocando-se positivamente, a gente sabe que a quantidade vai aumentar. Aí, então, certamente, a quantidade vai aumentar no final, porque ambos esses deslocamentos vão levar a esse efeito. Só que o aumento da demanda, isso dado que a gente já viu, né? O aumento da demanda leva necessariamente a um aumento de preço, né? E um aumento da oferta leva necessariamente a uma queda de preço.
Então, qual o impacto vai ser maior? A gente vai saber no final se teve aumento ou queda de preço. Se teve aumento de preço no final, é porque então a magnitude do efeito da demanda é maior. Agora, se tiver uma queda de preço, é porque a magnitude pelo lado da oferta é maior. Então, vamos ter que calcular, né? Então, considerando agora a equação com os efeitos finais, né, na renda igual a 150, a gente tem que a quantidade demandada é 310 menos 3P, e uma queda de imposto para 10, né, nos leva a uma quantidade ofertada menos 10 mais 5P. Chegando ao seguinte equilíbrio, né, no caso do preço é igual a 40, e no caso da quantidade de equilíbrio igual a 190. E aí isso por si só já responde aquela nossa pergunta, né? Bom, pela quantidade, teve um aumento significativo, a gente sabia que isso ia acontecer, porque ambos os fatores, né, deslocamento da oferta e demanda, são positivos e ambos aumentam a quantidade. Então, teve um aumento significativo. E foi de 120 a 190. Né? E pelo lado do preço, a gente teve um aumento também, né? Foi de 30, né, aquele equilíbrio anterior, para 40. Então, o que teve maior magnitude, pessoal? Aí, claro, né, foi a deslocamento da demanda. Então teve uma magnitude maior, por quê? Porque o efeito final foi um aumento de preço de equilíbrio, né? Então teve também efeito positivo da oferta, que meio que contraiu um pouco o preço, mas não o suficiente, dado a expansão da demanda, levando esse preço de equilíbrio maior. Então é isso que a gente deveria... Claro que a gente pode ver isso no gráfico, né? No gráfico a melhor coisa que tem são os gráficos, exatamente para simplificar para nós. Então tá aí, né? Vamos supor esse deslocamento da demanda e esse deslocamento da oferta em tal magnitude que temos, por fim, um aumento significativo da quantidade demandada, ou melhor, da quantidade de equilíbrio, né? No equilíbrio E1. Claro que parte disso é por conta do aumento da quantidade demandada. E temos também um aumento de preço, né, de E0 para E1, que dá esse aumento de 30 para 40. Por quê? Bom, porque a magnitude da expansão da demanda, como a gente pode ver no gráfico, é maior e bem mais significativa do que a magnitude da expansão da oferta, por fim, levando a esses valores de equilíbrio e a esses deslocamentos, como a gente pode ver aí. Bacana, legal. Isso é uma exemplificação, né, do cálculo para a gente chegar nesses valores, né, que representam esses efeitos. Bom, pessoal, aí tem um vídeo. Na verdade, faltar só isso, né, fazer o exercício e eu passar o vídeo final para a gente encerrar a aula de hoje. Contudo, é aquilo que eu falei para vocês, eu não vou passar o vídeo diretamente aqui. Vocês têm duas opções, né? Vocês podem procurar o vídeo nessas plataformas de vídeo que ele tem disponível no YouTube e outras, né? Ou vocês podem depois rever o vídeo da aula e aí sim, no final vai ter o vídeo completo, inclusive esse vídeo de conversa. Tá ok, pessoal? Então a aula de hoje era isso, legal, sobre o equilíbrio de mercado. E daí façam as listas de exercícios, comecem a fazer as listas de exercícios, que está no final da apostila. Eu vou colocar a apostila aí para vocês. E é isso, basicamente em relação à gravação do vídeo, é isso.